E se tudo o que você aprendeu nos livros de história sobre o século XIX for uma mentira? E se, antes do nosso mundo atual, existisse uma civilização global, incrivelmente avançada, que foi literalmente apagada da existência? Muitos acreditam que esse foi o destino de Tartária, um império colossal que supostamente dominava a Eurásia e as Américas, dono de uma tecnologia que faria a nossa parecer obsoleta. Mas como uma civilização inteira desaparece sem deixar rastros óbvios? Por que seus palácios viraram museus públicos e sua tecnologia de energia livre sumiu? Prepare-se, porque hoje nós vamos escavar o maior mistério arquitetônico e histórico da internet. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho, porque o que você vai ver agora vai mudar a forma como você olha para qualquer prédio antigo na sua cidade. Para a história oficial, a Tartária era apenas um termo geográfico usado por europeus para descrever a vasta e desconhecida região do norte e centro da Ásia, habitada por tribos mongóis e tártaras. Mas para os defensores da teoria do Império Perdido, a realidade é outra. Tartária era uma superpotência global e multicultural. Eles eram gigantes em estatura, engenharia e sabedoria. A principal evidência apontada pelos investigadores dessa teoria é a arquitetura. Você já reparou como edifícios governamentais, estações de trem e palácios construídos no século XIX no mundo inteiro seguem exatamente o mesmo padrão monumental? Da Rússia aos Estados Unidos, do Brasil à Austrália, vemos colunas massivas, cúpulas enormes e simetria perfeita. A teoria de Tartária afirma que esses prédios não foram construídos pelos povos locais com carruagens e ferramentas rudimentares da época. Eles já estavam lá. Foram herdados e reaproveitados após a queda do Império. Mas o verdadeiro choque está na função dessa arquitetura. Segundo a teoria, os prédios tártaros não eram apenas bonitos, eles eram usinas de energia. Esqueça os cabos elétricos e os postes de luz. Tartária utilizava energia limpa, sem fio e totalmente gratuita, extraída diretamente da ionosfera, a chamada energia magnética ou etérica. Como isso funcionava? Olhe bem para o topo das igrejas e palácios antigos. Aquelas agulhas de metal, cúpulas cobertas de cobre e obeliscos funcionavam como antenas receptoras. A ciência oculta. O cobre e o ouro nas cúpulas conduziam a eletricidade do ar. As próprias catedrais eram ressonadores acústicos que usavam frequências de som e vibração para curar doenças, iluminar cidades inteiras e purificar a água. Os teóricos argumentam que essas feiras mundiais não foram feitas para celebrar o progresso, mas sim para exibir a tecnologia capturada de Tartária antes que ela fosse desmontada e escondida do público. Se eles eram tão avançados como foram destruídos, é aqui que o mistério fica ainda mais sombrio. A teoria aponta para um evento catastrófico conhecido como o Mud Flood, ou a Grande Inundação de Lama. Em algum momento entre o final do século XVIII e o século XIX, uma onda massiva de lama, possivelmente causada por armas de energia dirigida ou cataclismos induzidos, varreu o planeta, soterrando o primeiro andar de milhões de edifícios em todo o mundo. Se você andar pelo centro histórico de qualquer grande cidade hoje, vai notar prédios antigos onde as janelas começam ao nível da calçada. A história oficial diz que são apenas porões. A teoria de Tartária diz que aquilo é o topo do andar que foi soterrado pela lama. Depois da inundação de lama, veio o grande reset populacional. Milhões de adultos desapareceram. Cidades inteiras aparecem completamente vazias nas primeiras fotografias da história. Para repovoar o mundo e apagar a memória de Tartária, os novos governantes criaram os infames trens de órfãos no século XIX, enviando milhares de crianças sem passado para preencher essas cidades vazias, sendo ensinadas com uma nova história oficial fabricada. A pergunta final é: por que esconder tudo isso? A resposta é simples e cruel: controle e ganância. A tecnologia de Tartária oferecia energia livre, abundante e gratuita para todos. Mas você não pode colocar um medidor na energia livre. Você não pode cobrar uma mensalidade pelo ar.
As elites financeiras que assumiram o poder após o cataclismo, os barões do petróleo e do carvão, precisavam que a humanidade dependesse de um sistema escasso e pago. Eles destruíram os geradores térmicos, removeram as antenas das cúpulas, rebatizando-as como símbolos meramente religiosos, e queimaram os mapas e livros que mencionavam o império. Quem tentou redescobrir essa tecnologia mais tarde, como Nikola Tesla com sua torre de Wardenclyffe para transmitir energia sem fio, foi boicotado e silenciado. O sistema atual foi construído sobre as cinzas de Tartária. Verdade oculta ou apenas uma das teorias da conspiração mais criativas da internet? O fato é que a arquitetura do nosso mundo guarda segredos que a história oficial tem dificuldades para explicar logicamente. Da próxima vez que você passar por um prédio antigo com arquitetura monumental e janelas enterradas na calçada, pare e olhe de perto. Você pode estar diante dos restos do Império Perdido de Tartária. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que essa civilização realmente existiu? Ou tudo isso não passa de imaginação coletiva? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que ama um bom mistério. Nos vemos no próximo vídeo, se eles não nos apagarem até lá. Até mais.